Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmão, nesses últimos dias, nós estamos falando uma palavra sobre Abraão, sobre a vida deles, e nós sabemos que nós gostamos muito de ouvir palavra que nos encoraja, nos põe para frente e tal. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos de perceber que a Bíblia é um livro que vem para nos conduzir para a vida. Porque para Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não é isso? Então hoje, o Senhor quer falar conosco e mostrar para nós a vontade dele. E a vontade dele é que nós tenhamos vida, mas vida que venha dele. Não vida que o homem tenta colocar em nós, uma motivação humana, motivação que o homem acha que ele pode prosseguir da maneira dele. Tem um hino, o hino 318, que fala da jornada de Jacó. Vocês conhecem esse hino, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aí conta a história que Jacó saiu, ele fugiu do irmão dele que estava querendo matá-lo, ele foi embora para uma situação, e lá ele passou por situações muito complicadas. E nessa caminhada, ele estava sozinho, num lugar que não tinha nada, e ele dormiu em cima de uma pedra. Então, sabendo que para ser dor, o irmão não precisa querer achar que ele vai ser importante, ser o tal, porque para ser vencedor ele tem que vencer. Mas por um lado ele vai ser vencido também. Amém? Então, ontem nós começamos a falar sobre Abraão. Eu gostaria de lembrar alguns fatos que aconteceram na vida de Abraão, que alguns irmãos não estavam aqui. E nós sabemos que Abraão foi alguém que ele, num determinado tempo, é uma situação muito, muito interessante, porque ele não consultou o Senhor. Essa que é a questão, irmão. Às vezes nós queremos gerar para o Senhor, mas nós não consultamos. Aí nós vemos uma outra história, que ela era estéril. Nós somos estéreis. Deus nos criou estéreis, para que o que pode ser gerado em nós tem que vir de Deus. Rebeca é a mulher de Isaac. Muito bom, mulher de Isaac. Sabe quantos anos Rebeca passou sem ter filhos? Deus casou com Isaac? Não leram? 20 anos. Mas ela não arranjou uma empregada para o Isaac gerar. Ela consultou o Senhor. Está vendo a diferença? Ela consultou o Senhor. E gerou filhos. E aquelas crianças lutavam dentro do ventre dela, e ela ficou chateada com aquilo, e o Senhor falou com ela. Falou com ela, não falou com Isaac. Dentro de você tem 2 reinos. O mais novo vai governar o mais velho. Ela sabia disso, não sabia? E ela ficou sabendo também qual que nasceu por último. Por isso que ela amava ele. Ela amava ele. Aí nós começamos a entender. Abraão teve um artifício para gerar filho. Não deu certo. O filho que Deus aceitou foi o filho que Deus deu para ele. Os outros filhos que Abraão gerou também não serviu para o Senhor. Até na morte dele, quem chegou lá foi os Ismael e Isaac, que foram no sepultamento dele. Ninguém mais apareceu lá dos outros filhos. Todos eles foram e receberam presentes. E Isaac recebeu herança. Os irmãos sabem a diferença que há entre presente e herança? Presente é uma coisa passageira, é de momento. Herança é uma coisa para o futuro. Então Isaac foi esse que recebeu tudo. Então vamos, nesse capítulo 25, nós vamos pegar
a partir do 19, Senhor Jesus, que fala sobre a geração de Isaac. 25 a partir do 19. São essas gerações de Isaac, filho de Abraão, gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou a esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Ela era estéril. Vocês sabem o que é uma coisa estéril? Uma terra estéril não planta, não produz nada. Uma mulher estéril não gera filhos. Não é isso? Ela era estéril. E aí o que aconteceu? O Senhor ouviu e ela concebeu. Abraão fez isso? Abraão não fez isso. Nem a Sara. Não é isso? Aí o que acontece? Então ele consultou o Senhor para gerar filhos. Os filhos lutavam entre si e tal, no ventre dela. Então disse: é assim? Porque vivo eu então? Se é descer para ter filho, para sofrer igual estou sofrendo, é melhor não ter filho. Aí o Senhor conversa com ela. Está vendo, irmão? Com quem que ela estava conversando? Senhor Jesus. E os filhos, vamos ver o 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Está vendo que o nosso problema é, às vezes, que nós não consultamos o Senhor, irmão? Nós vamos entrar nisso aqui. Os irmãos vão me perdoar, mas nós vamos entrar de uma forma assim que vai falar muito conosco. Falou muito comigo, eu quero que os irmãos também escutem. Tá bom, irmão? Se falou comigo, vai falar com os irmãos. Amém? Senhor Jesus. Então ela consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achava gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo vestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac, quantos anos? 60 anos. Quantos anos ele casou com quantos anos ele casou com a Rebeca? 40. Então ele já tinha 60. 20 anos, o dobro do que a Sara esperou. O dobro do tempo. Mas ela não inventou um jeito de gerar. Muitas vezes nós queremos gerar filho para o Senhor, mas nós usamos artifícios. Abraão arrumou artifício, né? Abraão também, porque é uma vontade, pode ser uma vontade física, uma vontade humana, carnal, e a outra vontade racional. Foi o que aconteceu. Então esses planos não servem para o Senhor. Não servem para o Senhor. Por isso que nós precisamos de consultar o Senhor. Até mesmo para falar da palavra do Senhor, nós precisamos consultar o Senhor. Nós temos que semear, mas tem que consultar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí vem no versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador. Nós lembramos esse versículo ontem. Homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, e habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava da caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Objetivos diferentes, funções diferentes. Um amava porque
comidinha. Gostava da comidinha que vinha de lá. Gostamos, nós escolhemos um restaurante, né? Gostamos dali. Que não serve, eu não gosto. Mas a outra amava. Será que era porque ela sabia que Jacó seria? Como é que fala no versículo anterior? O mais novo. O mais novo fazer o quê? Não. Mais novo. O mais velho servirá o mais novo. Não é isso? Então essa história mostra aqui que ele... O que acontece depois dessa situação aqui? Um ama a carne, um ama a comida, o outro ama o filho. Aí surge o seguinte: tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Veja só, irmão, o que é o campo para nós hoje? O mundo, não é o mundo? O Senhor Jesus falou que o Pedro ia ser pescador de... E ele saiu para pescar e às vezes não pescava nada. Aí o Senhor permitia que ele pescasse. O Senhor tinha que estar perto. Mais perto estava o Senhor, mas resultado daria. Não é isso? Aí ele chegou lá, ele foi caçar e não tinha conseguido nada. Ele não conseguiu nada nas caças dele para cuidar do pai dele. Aí o que ele fez? Tinha Jacó feito, 29, feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Vende-me o direito de primogenitura. Jacó sabia que ele tinha um direito. O Senhor nos chamou, irmão, para nós termos um direito de primogenitura. Não é isso? O Senhor nos chamou para isso. Você tem o direito. Tem ou não tem? O Senhor nos chamou para ter esse direito? Sim. Se Ele nos chamou para ter direito, vender o direito de primogenitura, o que quer dizer isso aqui? Aí eu gostaria que os irmãos pensassem um pouco. O que quer dizer isso aqui? Eu vendo meu direito por causa de comida? Eu vendo meu direito por causa de posição? Eu vendo meu direito por causa de opinião? É isso que acontece? Por causa de dinheiro? Por causa de posição? Benefício? Comida? Eu estou preocupado com isso. Eu vendi meu direito. O Ney outro dia falou uma coisa que nós temos que prestar bem atenção, irmão. Nós às vezes falamos coisa que é muito importante, tem coisa que não é importante. Mas quando tem coisa importante, nós temos que dar crédito. Não adianta você estar numa boa e falar: agora Deus está me abençoando. Aí você está numa pior. Nossa, agora não aguento isso. É uma situação difícil. Não, acho que Deus não está comigo, não. O que me vale o direito de primogênito? Porque me adianta ser cristão. Eu oro, o Senhor não me dá nada. O Senhor não resolve meu problema. O Senhor não me cura. Não é assim que às vezes nós falamos? Eu vou para um lugar onde eu tenho cura. Aí eu vendo meu direito de primogenitura. Eu vou fazer aquilo que satisfaz a minha vida. Irmãos, esse assunto é tão sério e nos atinge de cheio. Nos atinge de cheio. Atinge ou não? Atinge. Certa vez, quando o Alexandre casou, meu menino, ele mexe com informática e a mulher dele mexe com enfermagem. Esse negócio de enfermeira, é enfermeira, né? Aí recebeu uma proposta do Canadá. Viu lá, se fosse para o Canadá, tinha que viver lá não sei quanto tempo e ganharia muito dinheiro. Aí ele veio falar comigo. Eu falei assim: olha, eu não vou falar com você que vai ou que não vai. Só quero dizer para você o seguinte: você indo para lá, você vai perder a identidade nossa aqui. Você vai viver lá uns tempos, quando você voltar a ser outra pessoa. É outra pessoa. Você chegou num lugar desse, você viveu lá 5 anos,
10 anos você volta, é outra pessoa, não tem jeito, irmão. Você fica contaminado com aquela situação. Fica ou não fica? Você esteve nos Estados Unidos. Quem já viajou sabe disso, fica contaminado. Eu falei, você que sabe. Eu não vou falar que vai, que não vai, porque isso é coisa pessoal. Aí depois que ele resolveu, não mexeu com isso. Não. Mas se ele fosse para lá, ia ganhar muito dinheiro. Jacó ganhou o quê? Comida. Comida. Jacó ganhou comida. Por causa de comida, ele desprezou o quê? Primogenitura. Mas nós falamos comida no sentido assim, bem peculiar, bem simples, né? Nós vamos passar por outras coisas. O cara quer casar com uma mulher bonita? Não, eu vou casar com essa aqui, porque aqui na igreja não tem nenhuma mulher bonita, ou não tem nenhum rapaz bonito, eu vou casar com um cara do mundo. Aí ela sai daqui, a moça vai lá em casa, ela arranjou um problema sério. Arranjou ou não arranjou? Ela não espera no Senhor, irmão. Não espera. Tudo que você faz para satisfazer o seu físico, a sua carne, a sua aparência, não vem do Senhor. Preste atenção nisso. Então nós precisamos de aprender. E isso aqui, o Senhor chama isso de um outro nome. Depois nós vamos ler. Os irmãos vão entender que esse negócio é tão sério. Porque me tocou muito essa questão dessa palavra. Me tocou muito. Porque nós estamos falando que Abraão venceu todas as etapas da vida dele. O máximo que ele foi em dar o filho dele. Não foi? Depois a Sara morre e ele arranja um casamento. Ele já tinha cometido alguma coisa meio que não agradou o Senhor. Mesmo assim, por ele ficar triste daquilo, o Senhor compadeceu daquele filho, que é Ismael, e salvou o filho. E foram os únicos dois que foram no sepultamento dele. Irmão, nós precisamos de entender a história de Abraão, a história de Jacó, a história toda que está na Bíblia como nossa. Não é desses personagens. Não. Mas aí, ele troca isso, e aí o que é que faz? Olha bem, lê o versículo seguinte. Quando ele, o versículo 30, né, que ele pediu, peço-te, me deixes comer então. Aí o Jacó fala, me vende a sua primogenitura. Me vende a sua primogenitura. Mas vender, ninguém vende uma coisa que você é primogênito. Como é que eu vou comprar a sua primogenitura? O que é isso? O que é isso? Pensa bem, irmão. Primogênito é aquela pessoa que nasce primeiro, não é o primogênito. Mas a primogenitura tinha um prêmio dado por Deus. Deus falou assim, eu vou te dar um prêmio porque você nasceu primeiro. E ele vendeu. Primogenitura no sentido espiritual. Vamos pensar assim, sentido espiritual. Você troca sua vida espiritual por qualquer coisa? Troca. Aí ele continua. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De quê? De que me aproveitará o direito de primogenitura? Que me aproveitará ser um cristão se eu não conseguir ser abençoado até hoje? Que me adianta eu reunir na vida da igreja, sendo eu não tive benefício nenhum até hoje? Que me adianta isso? Por que eu estou reunindo aqui? Não arranjei um marido, não arranjei uma esposa, e estou aqui, não ganhei dinheiro, estou perdendo tudo. Não é isso que fala aqui? Que me adianta? Porque um repasto, irmão, a comida, o sabor de uma comida. Aí ele falou, eu vou trocar. E ele trocou, né? Veja que coisa interessante. Olha bem, no versículo, Senhor Jesus, 33. Então disse Jacó, jura-me. Primeiro, ele jurou e vendeu o seu direito de primogênito. Vendeu o seu direito. Seu direito. Você sabe de que a Bíblia chama isso? Vamos lá em Hebreus 11. Isso não é muito sério. Por isso que eu falo que a Bíblia é um livro, é um único, não é só. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Acha, irmão, não haja entre vós. Hebreus 12. A partir do versículo 14. É o 16 que fala exatamente isso aí. Quer ver, ó? O 14 começa. Segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aí continua: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Vendeu o seu direito. Então, o que acontece? Temos o direito de primogenitura? Temos ou não? O senhor que está falando que temos, tá? O que nos leva a perder esse direito? Vender. Vou 16 de novo. Nem haja algum impuro. A impureza. Nós estamos vendendo para a impureza. Mas o que? Profano. Como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogênito. Direito, nós temos direito. Não é que nós somos o primogênito, nós somos, em Cristo nós somos o primogênito. Mas esse direito o Senhor nos deu. Então o Senhor pede assim: não vende isso, não seja impuro, não seja uma pessoa que valoriza outras coisas no seu direito que você tem de ser um comigo. Aí ele continua: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Choro não quer dizer que arrependeu, tá, irmão? Choro não. Às vezes o bandido, ele chega perto de você, ele chora, ele aprendeu a chorar. É igual artista de televisão, artista ele aprende a chorar, mas ele não está sentindo nada. Ele aprendeu. Ele é um dramaturgo, que a gente chama, né? Ele aprendeu a fazer isso. Senhor Jesus. Irmãos, nós hoje precisamos saber o seguinte. Tem um versículo lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Eu até gosto de ler ele na King James. Alguém tem King James aí? Você tem King James? Eu vou ler aqui na King James. Vocês vão ver que versículo interessante. Provérbio, capítulo 28, 13. Você tem ele nas outras traduções, mas essa tradução eu achei muito bom. Muito interessante. Na King James fala assim: quem camufla. Camuflar, você sabe o que é? É o Amauri pondo um plástico por cima, uma fórmica por cima de uma madeira podre, né, Amauri? E fala que tá bom, tá bonito, mas lá dentro tá podre. Camufla suas faltas, jamais alcançará o sucesso. Camufla suas faltas. Você está vendendo bolsa, tem uma bolsa, tem um estragadinho lá, você fala assim: eu não vou falar nada não, o cara vai levar ela. Vende um carro, o carro está batendo no motor, você põe um óleo grosso lá para ele não bater o motor, aí você vende o carro, você camuflou. Você entendeu? Isso chama camuflar. Camufla o quê? Suas faltas, suas opiniões. Eu estou sentindo isso, mas eu não posso falar. Se eu falar isso com a Cremilda, ela vai achar que eu estou criticando. Não, eu não posso falar. Então eu estou camuflando as minhas opiniões, camuflando o meu sentimento, camuflando o meu viver. Isso chama camuflar. Aí ele fala assim: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Amém. Está vendo? Você viu que aqui o Esaú, ele tentou camuflar o que ele tinha feito. Chorou, mas camuflando, que ele estava achando que estava: Senhor, eu preciso de Ti. Irmão, vocês sabem que a Bíblia fala disso de uma forma tão clara para nós.
de nós dependermos do Senhor agora, porque senão o Senhor não vai nos socorrer depois? Vamos ler um pouquinho, Provérbios capítulo 1. A partir do versículo 24, aqui fala que a sabedoria de Deus, ela fala conosco. O problema é o seguinte: você tem ouvido a sabedoria de Deus falar com você? Né, André? Você tem ouvido a sabedoria de Deus falar com você? Se você não está ouvindo, você precisa de aprender a ouvir a sabedoria de Deus. Porque se não ouvir, é a maior sabedoria que existe. É a sabedoria de Deus. Aí no versículo 24 ele começa: mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Então o conselho de Deus é para você não praticar coisas que não agradam a Deus. Aí ele continua: também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo o vosso perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invoca. Por que nós só invocamos o Senhor quando a situação está difícil? Senhor Jesus, me ilumina. Senhor Jesus, eu estou numa situação difícil, o que eu faço? Como é que eu faço? É nessa hora só? Não, nós somos agora, nós somos o quê? Chamados do Senhor. O Senhor nos chamou para que nós depender dEle em tudo que vamos fazer. Tudo! Aí você precisa de depender do Senhor. Aí ele continua. Então... Não, o que é? Me invocarão. Na situação difícil, nós gostamos de chamar pelo Senhor. Senhor Jesus, eu estou doente, Senhor. A situação minha está difícil. Senhor Jesus, o que eu vou fazer? Senhor, esse negócio, como é que eu faço? Irmãos, primeiro nós vamos chamar o Senhor. Até mesmo quando você vai fazer alguma coisa que às vezes não está bem na vontade do Senhor, confesse ao Senhor. Senhor, eu vou fazer isso. Se não for na tua vontade, não deixa eu fazer. Se o Senhor não for um comigo, eu não quero caminhar. Moisés chegou a falar isso com o Senhor, né? Se o Senhor não for comigo, eu não vou seguir. Eu não seguirei. Aí vamos ler mais um pouquinho. Porquanto não preferiram o temor do Senhor, não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão o fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Está vendo? Comerão o fruto do seu próprio conhecimento. Aí ele continua: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva a perder. Impressão de bem-estar. Impressão de bem-estar. Você tem a sensação que está muito bem quando você acha que está fazendo a coisa melhor. Igual, por exemplo, esses tempos atrás, alguém contou um caso para mim interessante. Ele morava num lugar ali perto da Toshiba, do lado de lá, tem uma meia favela ali, e chegou uns rapazinhos lá para assaltar um velho, um senhor de idade. E o Senhor pedia para eles: pelo amor de Deus, não faz nada comigo não. Aí eles contando, eles rindo lá e falaram assim: velho, você não aguenta não, eu vou te dar só umas azeitonas para você, não sei o quê. E mataram o velho. Isso o vizinho que ouviu tudo, que ali era meio favela, ele ouviu tudo, os caras roubando desse homem. Aí matou. Aí daí uns dias, o que eles fizeram? E o velho pedindo: pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não sei o quê. Dá uns tempos depois, a polícia pegou essa mesma turma, lá perto do anel, lá em cima, nesse cruzamento aqui da Via Expressa com o anel ali, e eles, não sei o que lá, matou eles, e eles pedindo: pelo amor de Deus, não faz nada, mas Deus valia para eles agora? Morreu todos eles. A polícia matou eles também.
Aí eu pergunto a vocês o seguinte: quer dizer que Deus tem que valer para mim, mas não vale para o outro? Na hora difícil, eu vou pedir a Deus, e eles morreram. Então o cara contando isso para mim, falou assim: a polícia foi lá e pegou eles lá em cima. Esses caras que foi lá em casa e fez isso com esse vizinho meu. Então aí, irmão, vocês começam o seguinte: esse versículo aqui fala assim: portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os levarão à perdição. Mas, aí ó, mas o que me der ouvido habitarão seguro, tranquilo e sem temor do mal. E sem temor do mal. Mas por que nós precisamos estar assim? Porque demos ouvido ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Irmão, quando nós olhamos ou lemos a Bíblia, nós precisamos pegar que essa história é a nossa história. É a nossa história. Mateus, capítulo 7, que é o versículo 21. É uma palavra muito conhecida nossa. Nem todo. O que me diz, Senhor, Senhor, estará no reino dos céus. Mas aquele que é do meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui o Senhor está falando o seguinte: olha, vocês acham que fazem as coisas para mim, mas na verdade vocês estão fazendo para vocês mesmos. Eu não conheço vocês. O meu nome está envolvido. O meu nome eu garanto, mas vocês não. Vocês eu não garanto. Muitos naquele dia. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. Terá o governo de Deus na vida deles. Senhor Jesus. Então, essa é a situação, irmão, que nós podemos perceber que tem um outro versículo na Bíblia também, em Mateus mesmo 25, fala das 10 virgens. Não fala? Ali tinha 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. 5 entrou no casamento e as outras não entraram, mas sabiam. Pedro sabia, que tinha o casamento. Sabia, esperava o noivo. Mas na hora do casamento não estavam preparados. Na volta do Senhor, ou quando o Senhor vem, você está preparado? Você não está preparado. O Senhor vem para você, você não está preparado. Quando você vai estar preparado? Senhor Jesus, aqui, muitas vezes, nas horas mais difíceis da vida, queremos socorro do Senhor. Meia-noite, eis o noivo, meia-noite é a hora mais trevosa que tem, é a hora que o sono chega e arrebenta. Eu, por vezes, fico acordado até meia-noite, chega meia-noite, 11h30, me dá um sono, tem que dormir. Eu consigo ficar acordado, mas passou dessa hora, o sono vem com muita força, você precisa dormir. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, no capítulo 22 de Mateus, Senhor Jesus, nós falamos que Abraão foi chamado por Deus, e quando Deus nos chama, Ele nos garante. Se Ele nos chamar, Ele garante a nossa vida. Ele vai resolver seu problema. Espera no Senhor, confia nele, e Ele vai fazer o resto. Não é assim que fala? Espera no Senhor, confia nele. Aqui mostra a parábola das bodas. Veja só, irmão. Aqui está contando para os judeus. Não é? Para os judeus. Os judeus eram o povo que Deus tinha escolhido para vir para eles, e eles não receberam o Senhor. Aí o Senhor está contando uma parábola aqui, ó.
Ó, é desse jeito. Eu vim aqui e chamei vocês. Não é? Dei para os seus não. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Isto é, os que creram no nome dele. Nós cremos? Cremos ou não? Cremos, não cremos? Então nós somos esse povo aqui. Não é só aqui não, tem outros versículos que falam que Deus falou, eu vou tirar o reino de vocês e dar para outro povo, que dá os frutos. Esses evangelhos foram escritos para os judeus, mas temos alguns itens que indicam que nós estamos incluídos nisso aqui. Amém? Senhor Jesus. Então aqui, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Celebrou o casamento, não é isso? As bodas do seu filho. E ele chamou todas as pessoas que... É sério isso aí, viu, irmão? O Senhor tem chamado muitos irmãos. Mas por que a maioria dos irmãos não vem? Vocês entendem isso aqui? Por que grande parte dos irmãos às vezes não vem? Não chamou? Não tem muitos irmãos que foram chamados para o Senhor? Por que eles não vieram? Vem para as bodas. Aqui é uma celebração de casamento, né? Uma celebração que estamos juntos com o Senhor, não estamos? Por que não vem? O que fala aqui mais na frente? Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Não quiseram vir, não quiseram. O que aconteceu? Enviou ainda outro servo, com essa ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois, os cevados, já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. Por que não se importaram? E se foram? Para o seu? Outro? E outros? Maltrataram e mataram. Aqui é uma história que está mostrando que Deus já está chamando esse povo há muito tempo. Mas aqui, hoje em dia, nós vamos pegar parte disso aqui e mostrar que muitos de nós, às vezes, não vêm porque nós estamos agarrados em outras coisas. Calma ou não? Aqui tinha um irmão, que já faleceu, um dia estava contando para mim que chegou na hora dele vir para a reunião, na hora. E ele falou com a esposa dele, vamos fechar o comércio? E nós ir para a reunião. Nessa hora, mas entrou tanta gente para comprar, fazer compra. Ele falou que nunca vendeu tanto na vida dele como aquele dia. Mas vendeu horrores. Foi assim demais. Ele querendo fechar e... Aí quando terminou aquela venda forte que estava fazendo ali, ele falou, agora... Aí já tinha vencido o horário dele vir para a reunião. Quando ele foi fechar, entrou o ladrão. Roubou tudo. Tudo que ele tinha vendido aquele dia. Valeu a pena ter ficado lá? Valeu a pena? Perdeu? Era a última hora, não era? A última hora. Estava dando meia-noite. Eis o noivo. Ó, vamos lá se encontrar com o noivo. Mais ou menos uma alegoria assim, né? É uma história um pouco alegórica, mas acontece isso. Aí, como é que continua aqui? Eles foram fazer o quê? O até agarrou e matou, né? Quando o rei fica nervoso com aquele pessoal que não quer dar valor, aí ele faz o quê? Versículo 7. Viu as suas tropas, exterminou, ele incendiou a cidade. O que aconteceu com Jerusalém? No ano 70? Lembra disso? O Senhor estava falando para eles o que ia acontecer. Aí, então disse aos seus servos, está pronta, a festa dos convidados não eram dignos. Ide para a circuncidão. Quantos encontraram? E saindo... Porém, aqui até aqui.
Ele convidou eu, convidou você. Nós somos essa turminha, tá, irmão? Nós não somos diferentes, nós somos essa turminha. O Senhor chamou. Acontece o seguinte: o Senhor chama e nós sabemos que a festa é do Senhor. A festa não é do homem. Eu não sou convidado do homem, eu tenho que ser convidado do Senhor. Aí o Senhor, olha o que aconteceu. Então, perguntou, no versículo 11. Entrando, porém, o rei, para ver o que estava à mesa, notou ali que não trazia um homem. Olha, presta bem atenção nisso aqui. Ele encontrou um homem. Vamos ver se é um homem. Vamos lá. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Por que nós não valorizamos o que o Senhor tem dado para nós, tem falado conosco? Por que nós não valorizamos? Porque nós valorizamos outras coisas. Valorizamos ler aquilo que o Senhor não está fazendo, não está falando. Valorizamos fazer outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Estamos fazendo outras coisas, menos a palavra de Deus. Então isso mostra que esse cidadão aqui, ele não valorizou, ele não vestiu as vestes nupcial. A veste nupcial aqui é revestir com a consideração, o respeito, a ordem que o Senhor deu, que foi feito do Senhor. Aí ele continua. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas ali haverá choro. Veja só, irmão. Ele não vai ter condição de agir mais. Ele não vai ter condição. Mas quem é esse homem? É aquele que não considerou que é o Senhor que chamou ele. Não considerou. Aí veja só no último versículo. Muitos, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Essa história, irmão, ela resume dizendo o seguinte: que um homem pode representar muitos. A atitude de um pode representar muitos. Um homem pode ser um grupo de homens que segue uma condição. Aqui fala: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem é o escolhido? Quem é o escolhido? Ó Senhor Jesus. Irmão, nós temos uma palavra, essa fala sobre essa história que chega até nós. Nós sabemos que o próprio Hebreus, quando fala de Abraão, fala da história todinha de Abraão. Eu gostaria que nós lêssemos aqui para entender alguma coisinha a mais. O que nós não temos, não é por muito falar que os irmãos vão entender. É só para nós entendermos. Aqui falou do homem que tinha aquelas dificuldades de fazer não sei o que e tal. Mas nós precisamos de chegar a um patamar e dizer o seguinte: que quando nós estamos, até mesmo na vida da igreja, nós precisamos de perceber que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Ele falou que tem 2 montes, né? Ebal e Gerizim, né? São 2 montes. Qual desses montes que você está unido a ele, né? Senhor Jesus. Porque essa aliança, quem é mediador dela é o Senhor. Ele é que fez todas as coisas. Então nós não precisamos ficar preocupados com isso ou com aquilo. Nós precisamos de estar atento ao que o Senhor quer falar conosco. E se nós não estivermos atentos a isso, nós somos pessoas que teremos grandes problemas. Ontem nós lemos, vamos ler de novo. Hebreus capítulo 12. Senhor Jesus. Aqui mostra, versículo 25. Tendes cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem os divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele
que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora poderá, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Nós sabemos que o Senhor promete que nos últimos dias vai ter muitos sinais no céu, na terra, debaixo da terra. Tem havido ou não? Aí ele continua: ora, essas palavras, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não se abalam permaneçam. O que é que não abala? O que é que não abala? A palavra de Deus. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a mesma coisa. Não adianta nós queremos fazer, não. É hoje, é ontem, hoje e eternamente. É a mesma coisa. Por isso recebendo nós um reino inabalável, tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Então tudo que Deus fez para nós até hoje, ou Ele continua fazendo, é exatamente porque Ele é um Deus que precisa, Ele faz de modo agradável, mas se nós não considerarmos o que Ele faz, Ele é fogo consumidor. O que nós podemos tirar de todas essas lições? Nós não temos nada a fazer para fazer se não for dependendo do Senhor. Qualquer coisa que formos fazer que não depender do Senhor, nós estamos arranjando problema para nós. Qualquer coisa, irmãos, que seja no nosso viver humano, se não depender do Senhor, nós estamos dependendo de alguma coisa fora do Senhor. Tudo que vamos fazer, tudo, se estiver na cozinha, lavando roupa, trabalhando, viajando, qualquer coisa, no comércio, quem mexe muito com o comércio hoje em dia, tem que estar dependendo do Senhor. Senhor, assume o comando, Senhor, desse comércio. Eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe todas as coisas. Tudo Ele precisa encabeçar em cada um de nós. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor.